Essa é a história da enfermeira que não salvou vidas. Pelo contrário, ela era letal e sabia o que estava fazendo. Quer saber toda a história? Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Lucy Letchby nasceu em Hereford, no Reino Unido, em 1990. A mãe de Lucy teve um parto muito complicado, correu muito risco. Ela era filha única, o pai era gerente financeiro e a mãe balconista. Devido a tudo o que aconteceu durante o nascimento dela, ela sempre disse que quando crescesse, seria enfermeira para poder ajudar as pessoas. E foi o que ela fez. Em 2011, Lucy se forma enfermeira na faculdade. Esse evento deixou a família muito orgulhosa, porque ela foi a única que teve uma formação acadêmica. Em 2012, Lucy começou a trabalhar no Hospital Acounts de Chester, na unidade neonatal. Lucy cuidava de recém-nascidos que precisavam de uma atenção especial. Mas Lucy não fazia só o trabalho dela. Ela ainda se preocupava com as famílias envolvidas, sempre dando apoio emocional e chegando a participar de campanhas para arrecadar dinheiro para a construção de uma unidade neonatal mais completa dentro do hospital. Lucy se mostrava feliz quando trabalhava. Lucy se mostrava feliz contando para os pais que a vida dela era maravilhosa. Ela era solteira, não tinha compromisso com ninguém e ela amava o trabalho. Em 2015, Lucy estava na unidade de tratamento intensivo da pediatria. Sua responsabilidade era ainda maior. Mas em junho de 2016, a administração do hospital afastou Lucy das suas funções clínicas para fazer uma investigação referente à sua conduta profissional. 2 meses antes, em abril de 2016, Lucy foi transferida de turno. Ela passou para o turno do dia. Os responsáveis pelo hospital desconfiavam que havia algo errado e que Lucy tinha participação. Em junho de 2016, ela foi transferida para o escritório de risco e segurança do paciente. Ou seja, ela começou a fazer um trabalho administrativo, onde ficou até 2018, enquanto aconteciam as investigações dentro do hospital. Lucy foi afastada das funções clínicas e realocada dentro do próprio hospital. Mas o que levou a gerência do hospital a investigar Lucy no trabalho em 2016? Em 2015, uma revisão de praxe, presidida pelo chefe da unidade neonatal, com o apoio de um consultor, analisou 4 casos sem explicação na ala neonatal. Esses 4 casos, 3 tiveram a morte de pacientes pediátricos no mesmo mês. E isso aconteceu no turno em que Lucy trabalhava e era responsável, no turno da noite. Ela estava sempre de plantão quando esses casos aconteciam. Primeiro, ela foi afastada de turno, porque eram apenas suspeitas. A chefia do hospital desconfiou que poderia ter sido erro nas medicações administradas aos pacientes neonatais, ou seja, incidentes graves com resultados inesperados. O hospital passando pano para o que estava acontecendo. Essa é a verdade. Voltando um pouco tempo, em outubro de 2015, uma gestora de distrito começou a investigar Lucy por conta própria. Outras pessoas também estavam desconfiadas, desde 2015. Porque, como eu disse para vocês, era sempre Lucy que estava de plantão quando acontecia esses casos de pacientes da ala neonatal perderem a vida. As averiguações dessa gestora foram encaminhadas ao chefe neonatal e à administração geral do hospital. Mas as averiguações feitas não foram levadas a sério por ninguém da chefia do hospital. Em fevereiro de 2016, o chefe neonatal formou um grupo com outros profissionais do hospital para analisar com mais cuidado tudo que envolvia o nome de Lucy Letchby no setor aonde ela trabalhava. Foi concluído que Lucy sempre estava de plantão nos turnos.
aonde agora já eram 5 pacientes neonatais que haviam perdido a vida. Nos 5 óbitos, Lucy estava lá. O chefe da unidade enviou um e-mail de urgência após as suas conclusões para o diretor do hospital. Em maio de 2016, eles fizeram uma reunião para discutir o assunto, mas não chegaram a nenhuma conclusão que incriminasse Lucy Letchby e que tudo não passava de coincidência. Mesmo a taxa de mortalidade neonatal sendo 10% maior que a normal. Em 2016, no mês de junho, o chefe da unidade resolveu não ficar mais calado, tornou público o que estava acontecendo. Ele liga para a executiva de plantão no hospital, Karen, pedindo que Lucy fosse demitida da ala neonatal. Karen não entendeu o apelo do chefe, porque Lucy parecia muito feliz com o trabalho dela. Até esse momento, já eram 7 óbitos suspeitos na ala de Lucy. Alguns colegas e funcionários do hospital acreditavam que aquilo tudo também era uma coincidência. Ninguém acreditava que ela tivesse qualquer envolvimento. A alta chefia do hospital evitava levar o assunto adiante, para não prejudicar a imagem da instituição. Como eu falei antes, Lucy tinha sido afastada das suas funções clínicas e colocada no escritório. Mesmo com tantas suspeitas, ela simplesmente foi realocada e ninguém tinha feito nada. Deixaram ela dentro do hospital, só mudaram a função. Lucy não gostou do que fizeram com ela e apresentou uma contrariedade formalmente sobre a sua insatisfação. E o conselho formado para avaliar a queixa de Lucy acatou seu pedido. Em janeiro de 2017, o conselho concluiu que a sua remoção das atividades clínicas foi feita por consultores sem nenhuma prova material. O conselho sugeriu que Lucy fosse readmitida nas suas funções clínicas, que oferecessem para ela uma oportunidade de mestrado na sua área de atuação. O diretor executivo do hospital, chamado Tony, fez uma reunião com Lucy e seus pais em dezembro de 2016 para se desculpar em nome do hospital e disse que todos que acusaram Lucy de envolvimento deveriam pedir desculpas. Tony mandou que todos os responsáveis pelas acusações enviassem cartas de desculpas para Lucy. Lucy recebeu as cartas. Em março de 2017, os consultores pediram para a administração do hospital chamar a polícia para investigar o caso. Eles não tinham desistido. Até que em abril de 2017, eles fizeram uma reunião com a polícia. Em maio do mesmo ano, o hospital resolve expor ao público suas desconfianças no caso da enfermeira Lucy Letchby, informando que a polícia entrou nas investigações. No outro ano, em julho de 2018, depois de uma investigação policial minuciosa, Lucy é presa. Todas as desconfianças e alegações de consultores, colegas, chefes de departamento do hospital estavam certas. Segundo a polícia, se tinha participação em 8 homicídios e 6 tentativas na unidade neonatal do hospital. A polícia vai até a casa de Lucy fazer uma varredura para descobrir se tinha algo que interessasse para a investigação. Eles acharam manuscritos soltos. Um deles falava sobre o amor que Lucy sentia por um médico do hospital. Em outro, ela escreveu: "Ajude-me, não posso mais fazer isso." A polícia também encontrou um diário. Nesse diário, eles viram que ela mencionou o nascimento de 2 gêmeos. Esses irmãos perderam a vida de forma suspeita. Ela havia escrito a data de nascimento dos gêmeos. Ela escreveu em 3 dias diferentes a data de nascimento de 3 bebês que também se foram. Ou seja, ela anotava o que fazia. Ela registrava seus ataques com o nome das vítimas. Dentro do diário, eles encontraram um papel destacado, onde tinha um texto meio desconexo. Uma frase dizia: "Eu os matei, não sei, mas eu
os matei. O Ministério Público usou esse papel, entre outros, no julgamento. Agora a polícia tem provas materiais e irrefutáveis contra Lucy Letby. No quarto, a polícia ainda encontrou a bolsa, onde tinha 31 papéis de transferências de turno diferentes. Ela guardava tudo. Ela guardava todas as provas contra ela mesma. Mais manuscritos foram encontrados, todos indicando com clareza a participação direta de Lucy em tudo o que aconteceu com as crianças no hospital. A polícia também foi fazer uma checagem na casa dos pais de Lucy e no escritório do hospital onde ela trabalhava. Lá também tinha papéis escritos. Eram frases confusas. Um desses papéis dizia que ela queria ser feliz no trabalho, pedia que a vida voltasse a ser como era antes e que ela era um problema para quem a conhecia. 257 folhas escritas por Lucy foram recolhidas. Em 6 de julho de 2018, Lucy agora estava presa. Lucy pagou fiança e foi solta. Ela aguardaria o processo em liberdade. As investigações continuavam, demorou bastante tempo para a polícia concluir o inquérito, até que em 10 de julho de 2019, ela foi presa novamente. Lucy continuava com as 8 acusações de homicídio e agora tinha mais 4 de tentativa. Aumentou o número das atrocidades que ela cometeu. Lucy tentou pagar fiança de novo, mas as autoridades negaram. Lucy Letby tinha um total de 22 acusações e ela negou todas, dizendo que isso tudo aconteceu devido à falta de higiene do hospital. No dia 10 de outubro de 2022, iniciou o julgamento da enfermeira. O julgamento durou 9 meses. Lucy continuou alegando inocência das acusações. O promotor público alegou no julgamento que ela era uma presença maléfica constante no local de trabalho. O promotor também falou no tribunal o quão má ela era e que até nas redes sociais dos pais das vítimas ela entrava para dar as condolências pelo que tinha acontecido. Foi provado no tribunal pela promotoria que ela injetava ar nas veias, usava insulina em grandes doses. Vocês sabem em quem? Ela era letal e sabia muito bem o que estava fazendo. Começou a aparecer muitas testemunhas. No julgamento, uma delas era a mãe de uma das vítimas. Ela disse que quando chegou no quarto, viu Lucy fazendo algo estranho com o filho. Mas Lucy disse para essa mãe que ela era enfermeira e que ela devia confiar. Ela sabia o que fazia. A defesa de Lucy alegou que ela era uma profissional dedicada e quem falhou foi o sistema, foi o hospital. Que os promotores apenas tinham suposições e que a presença dela na unidade, quando tudo aquilo aconteceu, era apenas uma coincidência. Um médico que testemunhou no tribunal falou que estava preocupado com a conduta de Lucy, mas a direção do hospital disse a ele que não era bom ele falar estas coisas, sem provas. Mas por que o hospital demorou tanto, mesmo com tantas suspeitas, tantos profissionais falando com eles, contando sobre o que tinham visto, dizendo que tinha alguma coisa errada e eles não faziam nada, simplesmente para não arranhar a imagem do hospital. Vários médicos foram no julgamento dar os seus relatos e tudo se encaixava. Tudo provava a conduta horrível da enfermeira. A promotoria, entre outros, apresentou um papel escrito por Lucy dizendo: "Eu sou má, eu fiz isso", e que ela tinha feito tudo aquilo de propósito. Não tinha escapatória para a enfermeira Lucy Letby. A defesa disse que ela escreveu aquilo tudo porque ela estava angustiada e com medo de tudo que estavam falando dela, de tudo que ela estava sendo acusada injustamente. Até parece. Mas qual a motivação para Lucy fazer tudo o que fez? Segundo a promotoria, ela gostou de brincar de Deus. Em maio de 2023, chegou a vez de Lucy dar seu depoimento no tribunal. Muito chorosa, ela disse que nunca teve a intenção de fazer mal.
Mas isso não adiantou nada, porque em 21 de agosto de 2023, a enfermeira Lucy Letby foi condenada à prisão perpétua, sem direito a condicional. Lucy é a 4ª mulher na história do Reino Unido a receber prisão perpétua. Lucy não delirava, ela sempre foi lúcida e sempre soube o que estava fazendo. Pessoas assim não têm cura, não têm tratamento, elas só param se forem pegas e trancafiadas para nunca mais saírem e para nunca mais conviverem em sociedade. Para encerrar o vídeo, eu quero deixar os meus parabéns a todos os profissionais da área da saúde, aos enfermeiros, às enfermeiras, que dão o melhor de si, fazem tudo para salvar vidas. É uma profissão digna, é uma das profissões mais importantes do mundo. E não vai ser o caso de Lucy Letby que vai manchar a honra desses profissionais. Te inscreve no canal, deixa um comentário e até o próximo vídeo.